Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazendo para vocês aqui um assunto bem interessante, um assunto que vem acabando com todas as dúvidas sobre esse assunto, tá? Já fiz vídeo no canal falando sobre isso, dentro do meu curso também eu ensino muito sobre como fazer imposto de renda para MEI, tá? E agora nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês aqui um entendimento que a Receita Federal tem, tá? Sobre a distribuição de lucros para MEI, tá? Então, se você tem dúvidas, se você quiser saber tudo sobre esse assunto, o que a Receita Federal diz sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar umas dicas também bem legais, e aí eu vou pedir para você ficar comigo até o final, tá legal? Se você chegou de paraquedas e não me conhece, meu nome é Pedro Mendes, sou empresário contábil, sou professor especialista no Simples Nacional e no MEI. Então, bora lá para o que interessa, vamos lá para o vídeo, que é sem muita edição, esse vídeo aqui é bem básico, um vídeo que eu venho lendo aqui para vocês e explicando, mas eu tenho certeza que o conteúdo é maravilhoso, tá legal? Isso aqui, tá, que eu tô mostrando para vocês aqui, eu vou deixar até o link aqui embaixo para vocês baixarem, né, depois lá entrar no site do governo, que é um perguntas e respostas lá da Receita Federal, tá? E na pergunta 168 ele fala o seguinte, ó: como são tributados os rendimentos, né? Como são tributados os rendimentos de titular de empresa optante pelo Simples Nacional, né? Na condição de MEI, na condição de microempreendedor, tá? E aí ele fala o seguinte: considera-se isento do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual do beneficiário o lucro do titular da empresa optante pelo Simples Nacional na condição de microempreendedor individual. Beleza, então o lucro do MEI ou da empresa do Simples Nacional é isenta de imposto de renda. Mas como é que a gente evidencia esse lucro, tá? Muita gente... Eu fiz um vídeo aqui, né, sobre... Eu vou deixar até o card aqui para vocês verem. Muita gente ficou falando: Pedro, você tá errado, no site do Sebrae fala outra coisa. Pedro, outro professor fala outra coisa. Eu falo: galera, esse é meu entendimento, que eu li a lei, as duas leis que falam sobre isso. Procurei com outros advogados e profissionais contábeis próximos a mim, que também são especialistas em MEI. Tivemos o mesmo entendimento, então por isso que eu fiz o vídeo. Então agora eu venho aqui também para ratificar aquilo que eu falei, né, para dar mais suporte ainda o entendimento da própria Receita Federal sobre esse tema, tá bom? Então outro ponto que ele fala aqui, ó: a isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação da fonte, quiser antecipar o lucro, né, mensalmente, ou da receita bruta total anual do MEI, quando a gente for falar da declaração anual, né? 2 percentuais de apuração do lucro presumido, tá? Mencionados no artigo 15 da lei, né, 9.249, de 26 de dezembro de 95. Então, o vídeo que eu fiz aqui falando sobre isso, né, fala justamente quais são esses percentuais, que é 8, 16 e 32, aí lá eu explico direitinho. Então, quiser saber mais como é que funciona mesmo, vai lá ver esse vídeo, né? Eu vou deixar de novo o card aqui em cima, né? Não sei qual lado que aparece aqui do vídeo, vai aparecer desse lado aqui do vídeo, né? O cardzinho, então vai lá ver. Mas aqui, ó, justamente a Receita fala, tá? Que é sobre diretamente a receita bruta. Por que isso, tá? Vou explicar depois para vocês por que isso, tá? E ele fala aqui, ó: o limite acima não se aplica na hipótese de um MEI, né, manter escrituração contábil que evidencie o lucro superior àquele limite, tá? E aí ele fala: não são considerados isentos os valores pagos ao MEI correspondentes a prolabore, aluguel ou serviço prestado. Isso aí é normal, tá? Mas o que ele dá até um exemplo aqui, ó, tá? Mas antes de passar o exemplo aqui, eu vou explicar para vocês aqui um ponto, tá? O que significa isso aqui, a presunção do lucro? Existem várias alíquotas de presunção, né? E você pega essa alíquota e aplica diretamente sobre a receita bruta do MEI. Porque existem vários sites, até o próprio site do CIMEI, diz que você tem que deduzir as despesas na hora de apurar o lucro, né, do MEI. E não pode, você só pode diminuir das despesas caso mantenha, ó, escrituração contábil. Então só pode se tiver escrituração contábil, tá? Não tem escrituração contábil, como é que eu evidencio o lucro? Receita bruta versus a presunção, que aí vai mostrar um exemplo aqui bem legal para você saber, tá bom? Mas antes de eu passar esse exemplo e continuar aqui o conteúdo, vou pedir para você deixar aquele like se você está gostando desse vídeo, para o YouTube entender que o conteúdo é bom e mandar esse vídeo aí para mais pessoas. Eu tô chegando agora, a gente tá chegando a 15 mil inscritos, né? Eu vou precisar da ajuda de vocês pra gente crescer sempre cada vez mais aqui o canal, tá bom? Então se inscreva aí no canal também e ative lá o sininho, né? Que eu sempre trago conteúdo toda semana maravilhoso aqui para vocês não perderem nenhum assunto sobre o Simples Nacional, sobre o MEI e sobre várias dicas que eu dou aí nesse mundo contábil, tá bom? Então vamos lá para a segunda parte aqui.
que eu vou falar desses exemplos aqui, tá? Qual é o exemplo que a Receita Federal mesmo coloca aqui, tá? O contribuinte João Pedro esteve todo o ano calendário 2020 submetido ao Simples Nacional na condição de MEI. Ele exerceu a atividade comercial, né? Um comércio, ficando, portanto, somente sujeito ao recolhimento do ICMS e o INSS lá na guiazinha do MEI. Beleza, não tem problema nenhum. Vamos lá, suponha que ele tenha obtido um valor de 80 mil de receitas de suas atividades no ano, tá? E considere também que ele teve aí 20 mil de despesas e dentro desse 20 mil de despesa está incluído o Prolabore dele de 12 mil. Então o total de despesa dele foi 20 mil e ele lá faturou 80 mil, tá? Se for calcular normal, o lucro dele, portanto, foi de 60 mil, tá? Isso lucro financeiro, quanto que ele teve de dinheiro de lucro ali da atividade dele. Beleza. Só que, considerando que ele não possui escrituração contábil, será necessário calcular qual o lucro que pode ser distribuído de forma isenta do imposto de renda. Então, apesar de ele ter 20 mil de despesa e tenha obtido 80 mil, o lucro dele foi 60, mas ele só poderia ter esse lucro de 60 e isento se ele tivesse escrituração contábil. Caso ele não tenha escrituração contábil, como nesse caso, a gente vai ter que fazer um cálculo. E qual seria esse cálculo? Seria o lucro passível aqui de distribuição de isenta, né, do lucro isento aí. Seria a receita bruta anual da atividade, ou seja, 81 mil, versus o percentual da presunção do lucro presumido que trata essa lei aqui, que vocês vão dar uma olhadinha lá depois, né? Tem certeza que vão olhar. Então, como é que ficaria? 80 mil versus 8%, que seria a alíquota de presunção para as empresas de comércio. Então, o lucro isento de imposto de renda seria apenas de R$ 6.400. Olha a diferença, 60 mil seria se tivesse contabilidade, sem contabilidade somente 6.400, a gente não pode abater nenhuma despesa se não tiver contabilidade, tá? Aí ele fala, sendo assim, caso apresente declaração de ajuste anual só por esses rendimentos não seria obrigatório, tá? Mas ele vai informar esse valor de R$ 6.400 no campo tipo de rendimento da ficha, né? Seria lá isentos, rendimentos isentos e não tributáveis no código 09, clube, lucros e dividendos recebidos, tá? Os valores distribuídos relativo à parcela não isenta, né? Não isenta são tributáveis, devendo ser informado na ficha rendimentos tributáveis recebidos de PJ, tá? Em relação ao Prolabore, cuja soma totalizou 12 mil, também deve ser informado na ficha rendimento tributável recebido de PJ. Então, seria basicamente isso, 80 mil, né? Menos 6.400, toda a diferença disso seria rendimento tributável, tá? Isso caso a empresa não tenha escrituração contábil, tá? E tem a lei complementar 123 que fala sobre isso, né? Inclusive eu foco muito sobre isso. Então todo mundo que faz parte do meu curso Descomplicando o MEI, se você ainda não faz parte, quer aprender mais como faz a distribuição de lucro, entender mais como é que funciona a contabilidade para MEI, para poder distribuir esse lucro totalmente isento e ganhar uma grana prestando serviço para as empresas do MEI, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer parte do curso, tá? Tá muito top, você aprender tudo sobre MEI, vai se tornar um especialista do MEI e vai conseguir ganhar uma renda extra. Cara, muito bom, tá? Muitos MEIs estão sendo abertos novos aí, então vale a pena você aprender mais sobre isso. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, o entendimento da Receita Federal, bate totalmente com o meu entendimento, que eu já tinha antes, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido e tenham botado na cabeça. Então, esqueça lá o site do Sebrae, o que ele estiver falando lá, se for diferente disso daqui, tá errado, tá? Confie nisso daqui, porque a lei diz, a Receita Federal diz, e eu também, baseado nisso, estou dizendo para vocês. Então vamos aí, deixando aquele dedão aí, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho. E vamos compartilhar esse conteúdo também para mais pessoas entenderem e aprenderem sobre este conteúdo, tá bom?